Fazendo uma pequena alteração à programação, não teremos agora o interlude cafeeiro, para que possamos ter então a apresentação do professor Ditome. Por gentileza, queira ocupar seu lugar aqui. Boa tarde, pessoal. Lamento informar que não vai ter o intervalo agora, mas eu prometo ser expedito aqui. Por quê? Porque daquelas 2.000 páginas, os meus dois volumes que eu participei são só esses, tá? Então vai ser mais expedito. Mas eles não deixam de ser relevantes, pessoal. Eu vou falar primeiro do diagnóstico dos aspectos operacionais. Quero agradecer a SGM, a equipe da SGM, que foi fundamental para a gente poder realizar o projeto. A coordenação e a liderança da Dione com o Hassan, que ajudaram muito na revisão dos resultados, nas análises que foram feitas, com base na experiência deles. Para mim, muito importante foi o papel da FDTE, que cuidou de toda a parte de governança do trabalho, vocês viram, foi feito dentro do orçamento e dentro do prazo. As brigas internas eu não vou comentar, mas a gente conseguiu e eu agradeço muito a parte da ajuda da FDTE nesse trabalho. Agora, mais que tudo, é a participação dos garimpeiros, muitos deles estão aqui com a gente. Vocês nos receberam, vocês compartilharam os dados, então, os dois coautores dessa parte desse trabalho comigo, que é o Oswaldo Nico e o Carlos Henrique, vocês conhecem, pediram para agradecer encarecidamente todos os garimpeiros, as cooperativas e o pessoal das comunidades que nos recebeu, compartilhou os dados de forma aberta, transparente. Então, isso foi importante para a gente ter dados primários que representam desse setor no Brasil. O objetivo foi apresentar qual o panorama atual da MAP, entender como está sendo feito o uso do mercúrio e pensar como que a gente vai cumprir, né, com os compromissos que o Brasil fez com a Convenção de Minamata. O Brasil, vocês todos fazem parte da convenção, do acordo que o Brasil fez para a Convenção de Minamata. Vocês lembram no começo que foi falado pela Ana Paula, pelo Hassan, agora pela Dione? O nosso compromisso é reduzir e, no futuro, eliminar o uso do mercúrio. Só que vamos escutar também o que o Gilson falou no começo. O mercúrio funciona. Então, a tecnologia que a gente quer substituir tem que ser acessível para o garimpeiro da mesma forma. Então, esse é o nosso desafio. Obviamente, sendo professor universitário, tem uma metodologia, mas prometo ser bem rápido. O que eu quero mostrar na metodologia é que houve uma base científica para poder gerar dados do diagnóstico e conseguir fazer as análises que vocês vão ver. Basicamente, a gente definiu, como foi explicado ou comentado de manhã já pelo Hassan, a gente definiu as áreas de estudo. Isso levou em conta a acessibilidade, a época de chuva. Lembrem que era a época da pandemia, então teve vários desafios. Quão remotos são essas áreas? Não esqueçam, é difícil. Vai de moto, vai de barco, vai de mula, vai a pé, né? Então não é fácil organizar a logística para poder chegar lá e fazer essa coleta de dados. E, por último, fazer a validação e a organização desses dados. Já vimos, né, as áreas que foram cobertas pela visita de campo. A gente conseguiu fazer 6 campanhas, né, bem assim, amplas de campo, com 43 garimpos que foram feitos levantamentos de dados técnicos, 51 balanços de mercúrio, olha só, 51 balanços de mercúrio feitos em campo e 23 análises químicas de amostra, que é o balanço metalúrgico do ouro. Então, com esse trabalho, a gente conseguiu fazer balanços de mercúrio e balanços metalúrgicos de ouro. Aqui é um quadro resumo, o número de operações que foi coberta em cada
em cada categoria. Você vê que você tem a lavra a céu aberto, ou a cava em baixão, balsas em rio, dragas em rio, desmonte em bancadas e desmonte subterrâneo. Visitamos tudo isso. Já foi falado, né? Por que o mercúrio é utilizado? Porque o garimpeiro quer ir contra a Convenção de Minamata? Claro que não. Ele é simples, ele funciona. O garimpeiro, tendo acesso ao mercúrio, ele tem controle total da operação, tá certo? E não há alternativa. A gente também tem que começar a pensar que a alternativa não é lá no meu laboratório. Lá no meu laboratório na USP, a gente tem um monte de alternativa, pessoal. Se vocês quiserem conhecer, a gente está lá. Mas lá é fácil trabalhar. Quero ver trabalhar lá na parte remota do Tapajós, do meu amigo Lino, lá em Roraima, né? Lá no Amapá, lá no Acre. Vamos ver como que a gente faz. Então, quando a gente fala em alternativas, é fazer com que o garimpeiro entenda, tenha acesso e possa usar essa tecnologia tão bem quanto ele usa o mercúrio hoje em dia. Onde o pessoal compra o mercúrio, né? Isso é as declarações que a gente conseguiu dos garimpeiros, né? Uma grande parte é revenda na própria comunidade, né? No local de trabalho. E o outro gráfico à direita mostra os preços mínimos e máximos indicados pelos garimpeiros na compra do mercúrio, em reais por quilo. E vocês podem ver que é um investimento razoável, né? A gente está vendo que o preço varia de 1.500, 2.000 até 3.000 reais o quilo. E na época que a gente fez esse levantamento. E a gente fez esse levantamento em 51 operações que nos forneceram dados para isso. Bom, primeira coisa, pessoal, mineração é trabalhar em cima de um depósito mineral. Esse depósito mineral não é um supermercado, não é varejo, que você vai lá na prateleira, olha, hoje eu vou querer um minério de 3 gramas por tonelada, vou pegar aqui. Não é assim, entendeu? Então, para poder desenvolver o negócio de mineração, poder desenvolver o negócio garimpo, tem que conhecer a geologia. O garimpeiro entende isso, só que ainda está avançando timidamente nesse desafio. Se não conhecer a geologia, eu falo para o pessoal, você não quer gastar com tem que tomar cuidado para não dar aula aqui, né? Não, você não quer gastar com geologia, não tem problema. Pega um dadinho, sabe, dado de jogo, e fala, qual que é o teor que eu vou pegar hoje? 3, yeah! Né? 1, entendeu? É assim, se você não trabalhar na geologia, não tem jeito de fazer o negócio de mineração, não tem jeito de fazer o negócio garimpo. E olha aí, os donos de operações falaram que eles fazem amostragem, grande parte faz amostragem na polpa de alimentação, mas aí, de certa forma, já era, né? Porque ela já está alimentando a planta. Se o teor é baixo, é alto, não tem muito o que você fazer. Pelo menos você sabe que você está alimentando. Né? Alguns fazem com amostragem na escavadeira, isso eu acompanhei bastante. Uma parte menor faz sondagem e uma parte significativa, que é 20%, faz na tentativa e erro, que é o dadinho que eu expliquei para vocês. Então, isso tem que ser trabalhado junto com as cooperativas e melhorar esse controle geológico. É um ponto fundamental para a gente. Recuperação de ouro. Essa é um pouco assim, informativa apenas, porque é a percepção dos operadores em relação à recuperação que eles têm. Eu quero que vocês guardem esses números, né? Que 37% dos entrevistados acreditam que eles recuperam praticamente todo o ouro, de 80% a 100%. Tá? Lembrem esse número. Por outro lado, né, a grande maioria não faz análise química. Então, puxa vida, você recupera 100%, 80%, 100% do ouro, que você não sabe se está lá ou não, né? Tá certo? Então, lembrem esse número que a gente vai trabalhar com ele mais adiante. É outro ponto que a gente precisa
auxiliar na evolução desse entendimento no negócio garimpo. A Convenção de Minamata tem algumas práticas banidas, que são consideradas proibidas dentro da Convenção de Minamata. Quando eu digo, duas coisas que eu quero que vocês lembrem. O Brasil aderiu à Convenção de Minamata. Vocês, especialmente os garimpeiros, aderiram à Convenção de Minamata. Tem práticas banidas. Então, a gente tem que começar a trabalhar para não ter essas práticas banidas. Infelizmente, a gente observou alguns casos, tá certo? Vocês veem que dos 46 visitas que a gente qualificou dentro dessa classificação, 25 delas, mais que a metade, não tinha nenhuma das 4 práticas. Boa notícia. A má notícia é que tem queima de amálgama a céu aberto. Esse é o grande vilão atual do garimpo brasileiro. Queima de amálgama a céu aberto. Pô, doutor, mas como que eu vou fazer para queimar? Tem retorta, pessoal. Né? Vamos falar mais sobre isso. Vamos trabalhar nisso. O Hassan não pediu reduzir e no futuro eliminar? Vamos começar reduzindo. Vamos começar naquelas 15 ali, ó. Tá certo? Você também teve uma que a gente observou a céu aberto dentro de área residencial, né? Amalgamação de todo o minério, em vez de fazer só do concentrado. E outra coisa, hein, pessoal? A gente viu lixiviação com cianeto de rejeitos a partir da amalgamação. Cianetação após a amalgamação. Prática proibida. Garimpeiros, lembrem disso. Cuidado ao pensar em cianetação depois da amalgamação, é prática proibida e vocês aderiram à Convenção de Minamata. Tem 2 tipos de operação principal, que é a amalgamação do concentrado, onde o pessoal faz concentrado de amálgama, mas a gente viu também a amalgamação de todo o minério. O cara mistura todo o minério com o mercúrio para poder separar o ouro depois, tá certo? Nas centrais de amalgamação, a gente visitou 43 delas, 43 visitas, né? 11 delas utilizam central de amalgamação, enquanto 77 não utilizam essas práticas, cada um faz a dele, não faz numa central. A central é interessante para poder controlar emissões, para poder controlar os processos, para poder facilitar o processo ambiental. Vocês não ficam reclamando que é difícil conseguir o licenciamento ambiental? A central de amalgamação é um bom caminho para isso daí. EPI, outro ponto sensível, muito sensível, na minha opinião, pessoal. É muito importante que as cooperativas se conscientizem na importância de utilizar a EPI. Quando você tem acidente de trabalho, a gente tem poucas estatísticas, e essas estatísticas são muito pouco confiáveis, os números, mas quando a gente sabe, conhece, quando há um acidente no garimpo, estando lá ou acompanhando, a gente sabe que a maior parte, mais que 90%, é falta de EPI. Se usar EPI, diminui muito a incidência de acidentes. Acho que vocês sabem isso tanto quanto eu. Mas sabe, doutor, o trabalhador não gosta de usar. Pessoal, é regra do jogo. Tem que falar, é regra do jogo, precisa. Quando acontece um acidente, todo mundo paga. O trabalhador paga, a cooperativa paga, a sociedade como um todo, porque a família dele vai pagar também. Tá certo? Então, EPI é um ponto que é um pouco preocupante, né? Que 42 das visitas que a gente fez, 42% das visitas, não usavam EPI. Isso é muito grave. Temos que trabalhar nisso. E aí, assim, isso aqui é na frente de lavra e aqui nas casas de campo, né? Na casa de compra. Casa de compra, a situação é mais interessante, tá? Porque não sei se é pela fiscalização ou pela sensibilidade da operação, existe muito mais rigor na casa de compra em termos do uso de EPI. Então, acho que é dentro do mesmo ecossistema, a gente tem um sistema que usa pouco EPI e outro que usa muito EPI. Então, o caminho é esse, a gente sabe como seguir.
capacitação técnica, não preciso falar para vocês, é um dos pontos fundamentais para a gente resolver e avançar nessa evolução que a gente está discutindo hoje, é a capacitação técnica. Relato dos trabalhadores sobre capacitação técnica. 98% não receberam treinamento. É o que eles falaram, né? Eu não estou dizendo que é fato. Com os relatos que a gente recebeu, 98% não teve treinamento, aprendeu na prática. Isso é errado? Não é errado, mas não, vocês concordam comigo que a gente pode melhorar muito a qualidade? Se a gente quer chegar na redução e no futuro a eliminação do mercúrio, passa pelo treinamento de 100%, tá certo? Não só de 2%. E sobre agora a percepção dos donos de operação, que onde realmente tem a relação com a cooperativa, e a gente consegue mostrar com os números que a parte de cooperativismo ajuda muito na parte de capacitação. Então, esses números foram positivos dentro do horizonte da capacitação. Notem um número que foram entrevistados mais de 1.000 garimpeiros com essa questão. Olha os destaques que a gente pegou do texto, né? Ao serem questionados sobre o uso de técnicas sem mercúrio, alguns entrevistaram e reagiram com surpresa. Oh, que legal! Dá! Olha que bacana. Então, tem uma aptidão, tem uma vontade, tem uma consciência que dá para melhorar. Tá? De maneira geral, isso não é só nesse diagnóstico, mas toda a minha experiência com garimpo. Para quem não sabe, lá no comecinho da minha carreira, lá antes de ser professor, tudo, eu trabalhei em garimpo, tá, pessoal? Eu fui chefe de garimpo de esmeralda subterrânea. Então, eu falo com muita tranquilidade, que eu conheço a cultura, sei quando eles dão nó na gente, tá? E eu consigo entender bem a cultura garimpeira e o meio de trabalho garimpeiro. E por isso que eu, ao longo dos anos, ganhei muito respeito pelo como o garimpo trabalha, qual a importância do garimpo em regiões remotas, né? Em comunidades que estão isoladas. E vocês sabem, assim, o Gilson é testemunha, todo mundo que é de cooperativa sabe o papel fundamental que as cooperativas tiveram no Covid. Ninguém fala disso, né, Gilson? Foi fundamental, porque estava tudo apertado nas cidades, não tinha ninguém atendendo os garimpeiros. Quem atendeu foram as cooperativas. Então, é uma estrutura que funciona. O que a gente tem que fazer é ajudar a evoluir. E aí a gente, além desses levantamentos que a gente fez, que estão todos aqui no volume, descritos, a gente também fez alguns ensaios de recuperação de ouro. E o que acontece? Sempre metodologia, né? Agora eu chamei de protocolo. A nossa equipe foi lá e coletou as amostras, tá? Tanto de minério quanto de rejeito, fez todo o manuseio, o quarteamento, a preparação das amostras e mandamos para a SGS fazer análise. Então, quando eu falo os ensaios de recuperação, foram conduzidos pela nossa equipe técnica lá dentro da operação. Tá certo? Conseguimos consolidar 21 estudos, tá certo? Pô, mas vocês fizeram tantas visitas e tal. É que os dados tiveram que ser validados. E cruzando as amostras, fizemos QAQC. Nem todos passaram no QAQC. 21 passaram no QAQC, no controle de qualidade. Tá certo? Sendo que 8 das operações foi em colúvio, 13 foi em elúvio, e a recuperação média que a gente detectou, 42%. Lembra que eu falei para você, se quiser, tem que colocar uma tecnologia que funcione também. Vamos lá, nosso desafio é conseguir uma tecnologia que recupere 85%, 90% disso. Paga a conta e todo mundo fica feliz. E eu garanto que no dia seguinte, todos os garimpeiros mudam na hora, para sair de 42% para 90%. Tá certo? Então, o caminho é esse, pessoal. Tem assim, uns detalhes técnicos, mas o que é importante é que a amalgamação não funciona para o ouro fino. Os garimpeiros sabem disso. Né? Tanto é que eles nem colocam o ouro fino na conta deles. Não pega, então não está lá.
Então, realmente, a gente conseguiu, com os nossos ensaios, provar que a amalgamação não recupera o fino. Então, qualquer tecnologia que a gente tem que fazer para melhorar aquela recuperação, tem que ser focando nos finos. Tá vendo? Já tenho todas as respostas aqui. É só trabalhar agora. Vamos lá. A gente confirmou com esses ensaios a baixa eficiência na recuperação da amalgamação, especialmente para ouro muito fino. E com isso significa que há muitas perdas, né? Eu falei bastante na parte de geologia, né, no conhecimento geológico, controle geológico das operações, mas também o que compromete a recuperação é o desconhecimento do conceito de liberação de ouro, né, fazer análise para saber qual é a fração que libera o ouro seu, no que é diferente do ouro dele, que é diferente do ouro dele, tá certo? E também saber trabalhar com o mercúrio até o ponto que ele pode produzir, porque a partir de um certo momento ele já não recupera, tá bom? E como que você resolve isso? Com ativação prévia e pensar em outras tecnologias que a gente tem que estudar daqui para frente. Eu tenho uma outra apresentação, só que a boa notícia é que a gente pode fazer um intervalo agora, né? Vamos chamar o Torres, por favor? Aguardamos vocês aqui, então, para a sequência das apresentações do professor Giorgio Francesco Cesare de Tomi. Ok, pessoal, vamos dar continuidade. É um dia longo, mas chegou a hora, hein? Todos vocês queriam saber o inventário, né? E aí a nossa equipe é bem extensa, né, do projeto. Foi um projeto de 3 anos, bastante especialistas envolvidos, colaborando e tal. Só que na hora de apresentar o inventário, não, tem que ser você. Não, mas o Hassan é muito mais, né, abrangente. Não, tem que ser você. Então sobrou para mim apresentar o inventário. E é o que a gente quer saber, né? O quanto de mercúrio que o garimpo está emitindo e como isso se encaixa nos critérios da Convenção de Minamata. E com isso, o que a gente tem que fazer para, como a gente está falando desde o início, reduzir e no futuro eliminar. O trabalho do inventário usou, claro, a gente usou os nossos dados primários que a gente coletou e utilizou a metodologia do PNUMA, a calculadora do PNUMA, para chegar em números que se encaixem dentro dos padrões internacionais para a gente poder enxergar onde a gente se coloca em termos de emissões. Esse trabalho foi conduzido pelo meu colega Carlos Henrique e pelo professor Marcelo Veiga, que muitos de vocês conhecem, e tem muita experiência nesse tema. E com base nos dados que a gente coletou, foram feitas uma série de análises, uma série de debates, idas e vindas na esfera local, nacional e internacional para a gente chegar nesses números, tá certo? E eu agradeço muito o empenho e a dedicação do Carlos e do Marcelo para a gente chegar nesses números finais. O objetivo foi coletar dados de emissão de mercúrio, fazer a avaliação dessa emissão em diferentes tipos de operações. Eu posso usar aqui agora? Aqui. O objetivo foi coletar dados e atualizar o nosso inventário com dados atuais do tipo de operação que a gente está tendo agora da MAP de ouro no Brasil. Tá certo? E aplicar a metodologia do PNUMA para chegar em números que possam ser assim, comparados com os demais países que têm MAP de ouro. A gente começou com a metodologia, a gente tem os resultados. E esses resultados a gente agrupou por uma amalgamação com retorta e sem retorta. Esse ponto é fundamental, pessoal. Vocês vão ter que acompanhar esse raciocínio comigo. Aí a gente aplicou o padrão do PNUMA, que é o toolkit do PNUMA, e conseguiu fazer as estimativas de emissão de mercúrio pela MAP de ouro no Brasil. A metodologia como vocês já viram, a gente selecionou as áreas,
a gente coletou os dados, a gente organizou, validou, estruturou os dados, fez os critérios que a gente ia usar para definição das variáveis chaves. Com base nessas definições, a gente selecionou os dados que entram na análise e aplicou o toolkit do Penuma. O procedimento é bem padrão, pessoal, só que foi feito com um critério de engenharia, tá bom? É o peso de mercúrio que entra no processo, a gente mede o peso do mercúrio que foi recuperado na filtragem, o peso do amálgama, o peso do mercúrio recuperado com a retorta e o peso da massa do dorê após a queima do amálgama, tá certo? Com isso, a gente consegue saber o que foi realmente emitido. Então, isso a gente fez rigorosamente para todas as áreas que a gente visitou e conseguiu fazer o balanço do mercúrio. Que nem eu falei, os números das visitas são superiores ao número de ensaios que a gente fez. Por quê? Porque passou pela validação. Se não bate a validação do controle de qualidade do balanço, a gente não incluiu aquele balanço na conta. Tá? Por isso que o número de visitas é maior do que o número de balanço que a gente conseguiu fazer. E o ponto-chave que a gente usou, o indicador principal, é quantidade de mercúrio perdido pela quantidade de ouro produzido. Tá? Então, não é de ouro contido, mas do ouro produzido. Então, quanto foi perdido de mercúrio dividido pelo ouro que foi produzido. Esse é o indicador principal que a gente mediu. Dá uma olhada no canto superior direito, está escrito lá, com uso de retorta. Tá? A gente usou claro, a gente adaptou o nosso procedimento para aquelas operações que usavam retorta e aquelas que não usavam retorta. A gente conseguiu fazer levantamento nos dois tipos de operação. Tá certo? Então, a gente acompanhou toda a parte do processamento, a separação do amálgama com o mercúrio excedente, né, que vocês conhecem, como que faz. Aí pesava o amálgama, depois acompanhava a queima e media a massa do dorê resultante. Então, fazendo todas essas medições, várias delas várias delas que dão resultados redundantes, a gente conseguiu selecionar os números que estavam validados e poderiam entrar na conta. Foi feito com rigor científico. Da mesma forma, a gente fez sem o uso de retorta, tá certo? Só que o uso de retorta acaba na queima do amálgama, a gente não tem como controlar a emissão de mercúrio depois disso. Então, a gente controlava a queima do amálgama e o peso do dorê depois. O resto é emissão. Tá certo? Vamos ver alguns destaques primeiro. Vocês já viram, a gente já conversou, a gente observou duas práticas, né? A primeira, ainda bem mais comum, que é a amalgamação apenas do concentrado, mas a gente observou também operações que faziam a amalgamação de todo o minério, onde o mercúrio é alimentado junto com a alimentação do material. Tá certo? Vocês podem ver que, se você pensar em quantidade, o concentrado é uma pequena fração de todo o minério. Então, se você misturar mercúrio só no concentrado, por definição, você vai estar usando muito menos mercúrio. Então, eu acho que primeiro comentário aqui nessa apresentação para as cooperativas que eu tenho para fazer é o seguinte: é uma questão de bom senso, pessoal. Você vai usar muito menos mercúrio se usar a amalgamação só no concentrado. Isso é um bom caminho para a gente contribuir com a redução instantânea. Amanhã de manhã vocês já podem contribuir com a Convenção de Minamata. Como? Convencendo os garimpeiros a fazer a amalgamação só do concentrado. Não, doutor, mas funciona bem. Eu sei que funciona bem, mas você está se prejudicando, você está prejudicando a tua operação e você está gastando dinheiro a mais. Entendeu? Pega, faz o concentrado e amálgama só o concentrado. Primeira maneira da gente contribuir com a Convenção de Minamata.
Aqui são o número de balanços que a gente conseguiu fazer em cada estado, né? Mato Grosso a gente fez 14, Pará 9, Amapá 7 e Amazonas 3, tá certo? E com uso de retorta foram 25, bom, né? E com sem uso de retorta 7, tá certo? Olha, esse número, pessoal, é muito importante. Dá uma olhada aí. Lição número 2. Primeiro, use a amalgamação só no concentrado. Contribuição das cooperativas para a Convenção de Minamata a partir do dia 31 de julho. Amanhã, use a amalgamação só no concentrado. Segunda lição, para vocês poderem contribuir com a Convenção de Minamata a partir de amanhã. Usa a retorta, pessoal. Por favor, olha só a diferença. 98% de recuperação de mercúrio. Significa que o máximo da emissão é 2%. Tá certo? E olha sem uso de retorta, o que acontece. Pessoal, não tem jeito, não vem com essa história de tecnologia, treinamento, apoio, aquilo que vocês quiserem falar. É questão econômica. Você vai gastar muito menos mercúrio. Está ali, ó. Então, é a primeira coisa que a gente... Quando eu estava falando com o Luiz Mauro hoje de manhã, o Luiz está contribuindo com a parte de regulação, de PLGs, etc. Eu falei, Luiz, presta atenção nesses números de retorta, é muito importante. A gente tem que encorajar, tem que conduzir as cooperativas a evoluir. Vamos usar a retorta. Mas é o seguinte, a retorta dá problema. Não tem problema, compra uma segunda. É muito mais barato ter uma retorta de reserva do que desperdiçar 45% do teu mercúrio. E eu não estou nem falando de impactos ambientais, etc., que é a responsabilidade de vocês também. Eu estou falando da parte econômica para começar. Tá certo? E da dificuldade que vocês têm para conseguir mais mercúrio. E aí você já consegue um ganho tremendo ao uso de retorta. Ó, desculpem, mas retorta é tecnologia do século passado. Não tem nenhuma novidade tecnológica. Então vocês não têm desculpa, não. Compra uma e compra uma reserva, porque quando estragar a borrachinha, sei lá, o parafuso quebrou, doutor, põe a outra. Você está economizando quase metade do teu mercúrio, que você está desperdiçando hoje. E olha também a razão de mercúrio perdido pelo ouro produzido, com retorta e sem retorta. Então, você está gastando muito menos mercúrio para produzir mais ouro. Tá certo? Então, lembrem disso, é uma questão econômica, é uma questão de compromisso da sociedade com a Convenção de Minamata e é um compromisso também de controle do impacto ambiental. Lembrem disso, a responsabilidade está com vocês também. Tem um monte de gente que tem que atuar, tem o Estado que tem que atuar, tem as instituições que têm que atuar, mas as cooperativas têm que atuar também, para a gente conseguir avançar e evoluir nesse tema. Vamos ver os detalhes da amalgamação com retorta. Aqui estão as emissões de mercúrio nas diferentes etapas do processo, né? Olhando o que foi perdido na retorta, o que foi perdido nos rejeitos, tá certo? E a razão, o cálculo final da razão que a gente conseguiu com a estatística do desvio padrão. Que acontece? A eficiência das retortas, né, em termos de como elas conseguem operar, variava, uma variação grande, de 51%, que aí não ganha nada em relação a sem retorta, né, até 99%. Pessoal, eu fiz testes totalmente independentes, fazendo as medidas de forma direta, e eu consegui 98% de recuperação de mercúrio. Então, eu acredito nesse número de 98%, 99% se fizer direito. Tá certo? Mas a média que a gente observou foi de 51%. Quer dizer,
a variação que a gente observou foi de 51 a 99, com a média de 76%. Isso bate com estudos do CETEM, que dava, que pode ser considerado uma média de 80%, tá certo? Isso pode ser melhorado, se você for criterioso, for rigoroso na aplicação da retorta, pode ser melhorado bastante. Mas é um bom número, né? Sair daqueles 44% para 80% já é um salto tremendo que a gente pode conseguir. Ainda no retorta, né? A média de perda para os rejeitos foi 1,59, muito pouco, né? E a razão ouro perdido com ouro produzido arredondada deu 1,018, né? E isso é um pouco acima do valor, um pouco não, é acima do valor de referência que a gente tem para retortas. Então, ou seja, mesmo esse número que eu estou falando que é muito melhor do que o número sem retorta, ele pode ser melhorado. A referência internacional é bem inferior àquilo que a gente observou aqui no Brasil. Tá certo? Então, tem um espaço de melhoria utilizando os processos mais controlados, mais rigor, né, mais disciplina na aplicação, consegue utilizar menos mercúrio e recuperar mais ouro. Agora vamos ver o sem retorta. Sem retorta, vocês podem ver que com essa distribuição, você tem uma razão de ouro, de mercúrio perdido para o ouro recuperado muito maior, né? 0,63, com aquele desvio padrão bem elevado. Quando você vê, lembrem disso, senhores garimpeiros, meus colegas garimpeiros, senhores representantes de cooperativas, quando você usa queima de amálgama sem retorta, você está usando uma prática que é considerada banida pela Convenção de Minamata. É proibido. Então está errado, não pode. Tá certo? Então, a retorta não é desejável. Ela é necessária por conta da Convenção de Minamata. O que a gente sabe é que, mesmo quando as retortas são disponibilizadas pelo Estado ou pela própria cooperativa aos cooperados, depois de algumas falhas, os cooperados abandonam, porque é muito difícil, não funciona, a borracha estragou, o parafuso quebrou, isso acontece muito, tá bom? Mas não é questão de tecnologia. A PC, eu estava falando com o Júlio, né? O Júlio estava falando para mim, bom, os garimpeiros são craque no uso da PC. Eles tinham uma mineração pega o quê? 5, 6 mil horas numa PC, eles pegam 10 mil horas. São especialistas, né? Vocês sabem mexer com PC? Claro que vocês vão saber mexer com retorta, tá certo? Então, é importante que vocês imponham chamem atenção para a importância desse problema e lembrar que é uma prática banida pela Convenção de Minamata. Então, tem problema? Tem problema, vamos resolver. Com uma maneira muito fácil de resolver. Tem uma retorta reserva, que aí você usa a reserva e a primeira você manda arrumar enquanto você usa a reserva, em vez de queimar a céu aberto. 41%, como não tem retorta, 41% do mercúrio, em média, é perdido na queima. 41%. Você poderia estar reutilizando ele. Em vez de comprar mais, você poderia estar reutilizando 41%. Tá certo? E se você comparar, a perda média nos rejeitos, no caso sem retorta, foi de 18%, enquanto que nas operações com retorta é 2% na média. Tá certo? Então, só tem ganho, é só usar direito. Eu acho que a questão de retorta, talvez, para mim, embora intuitivamente a gente sabe que é uma coisa importante, quando a gente vê os números, a gente vê a importância de uma solução tão simples, que já está na mão de vocês, ela ser implementada, ela funcionando, vai reduzir demais essa emissão de mercúrio instantaneamente. Então, para mim, nesse inventário, chamou muito a atenção a questão do uso de retortas. Os números são gritantes. A gente precisa estar muito atento
E eu chamo a atenção das cooperativas, dos garimpeiros, para levar isso a sério, tá certo? Eu acho que, em termos regulatórios, essa questão vai ficar cada vez mais crítica, vocês vão ter mais fiscalizações, vocês vão ser mais cobrados, então é bom se antecipar e começar a trabalhar isso. Porque não precisa de tecnologia avançada, não precisa de nenhuma coisa nova, não precisa de nenhuma inovadora, nenhuma daquelas tecnologias que o Hassan vai falar um pouco das soluções do futuro. Isso não é nem a solução atual, pessoal. Já falei, solução do século passado. Então, trabalhem nisso, por favor. Sem retorta. Nos nossos números, a razão de mercúrio perdido para o ouro produzido é aproximadamente 4 vezes maior do que você vê no uso com retorta, tá certo? E esse número é aproximado do que é utilizado como referência no mundo, tá certo? Mesmo levando em conta a recuperação que o pessoal tem na hora de espremer, na hora da filtração. Bom, aí a gente teve o resultado sem retorta, resultado com retorta, e a gente colocou no toolkit do Penuma, para poder comparar com... Não, comparar não, para a gente poder se adaptar aos padrões internacionais de apresentação desses valores, tá certo? Então, para a gente conseguir jogar no toolkit, a gente tem que fazer estimativas, né, das emissões para o ar, para a água, para o solo e para o sedimento, tá certo? E aí a gente fez os nossos ajustes, conforme os dados que a gente obteve, para poder fazer essa estimativa, né, dos valores de emissão. As categorias de emissão de mercúrio, né? Aquele que o minério inteiro é amalgamado sem uso de retorta, que é o pior caso, né? O minério inteiro com uso de retorta, o concentrado sem retorta e concentrado com retorta. São essas 4 categorias, tá certo? E do lado, na primeira coluna, você tem os valores de referência do Penuma. E na terceira coluna, na segunda coluna é o toolkit. Na terceira coluna, os dados que a gente conseguiu no nosso projeto, né? Eu já mostrei aquele 0,63 e o 0,18, que a gente conseguiu em nossos números, tá? E o 3, e o do minério inteiro sem retorta e com retorta, a gente usou dados da literatura, tá certo? Para a gente chegar nesses fatores que são fundamentais para o cálculo da emissão pelo toolkit do Penuma. Então, aqueles que estão com estrelinha, que é o 3 e o 2, são de literatura. Aquele sem estrelinha, 0,63, 0,18, reflete os números que a gente levantou no campo. A gente fez os devidos ajustes para água, ar, né, e solo, e agrupou dessa maneira para conseguir chegar em números que se encaixam no padrão do Penuma. E aqui está a tabelinha que a gente consolidou esses fatores em termos de quilos de mercúrio por tonelada processada, tá? Daquelas visitas todas e os trabalhos que a gente fizeram, a gente selecionou 32 balanços de mercúrio que foram feitos. Vocês viram, foi distribuído em toda a região amazônica. A gente também fez algumas estimativas em termos da produção anual média da MAP de ouro, e para isso a gente olhou números de 2020 até 2022, os números mais recentes, oficiais, levando em conta variações com preço de ouro e variações pela pandemia, e a gente fez essa produção anual média e chegam uns números que não são muito diferentes dos números da agência, tá certo? E a gente colocou em 28,63 toneladas por ano de ouro produzido pela MAP de ouro no Brasil, tá certo? E como que a gente distribuiu isso de acordo com aquelas categorias, tá certo? 1% amalgamação de todo o minério sem retorta, que é o que a gente observou, 25%
concentrado sem retorto e 74% concentrado com retorto. Tá certo? E foi assim que a gente usou os parâmetros para conseguir chegar no número de emissão. Todos esses cálculos que eu estou comentando com vocês foi para a gente ter fatores auditáveis, reproduzíveis, a partir dos dados primários, para poderem ser comparados com os outros números obtidos em outros países. Por quê? Porque a gente está usando o toolkit do PNUMA. Ok. Tem um caso aí, que é o tal do C. C, a gente já falou hoje e vocês estão sempre cientes. C é a clandestinidade. Quanto de ouro clandestino está misturado nessa produção? Quanto que ele contribui na produção de MAP de ouro no Brasil? A gente não sabe, né? E a gente não fez levantamento nos garimpos ilegais, tá certo? A gente só foi nos garimpos legais, nos garimpos que tinham registro, que a gente pôde trabalhar, óbvio. Então, o que a gente fez? A gente considerou 3 cenários de clandestinidade. Um é improvável, né? 0%, não tem clandestinidade. Um com 25% e o máximo de 33% que a gente considerou, tá certo? E para cada um dos tipos de amalgamação, aqueles 4, né, que eu falei, a gente adaptou esses números para chegar no fator ponderado de mercúrio perdido por ouro produzido em cada um dos cenários. E vocês podem ver que lá embaixo, esse fator ponderado varia de 0,32 para 0,42, dependendo do cenário de clandestinidade. Tá certo? Ah, mas eu acho que tem outro número. A gente não sabe qual é esse número, pessoal. O interessante, que o que está aqui no volume são os procedimentos, o método de cálculo, os dados de entrada e os resultados. Vocês podem fazer as análises que quiserem e repetir os cálculos com cenários, com diferentes cenários que vocês queiram considerar. Então, mais do que os números crus, pessoal, o procedimento que é importante. É um procedimento adaptado para os números que a gente consegue obter no Brasil, com dados que são auditáveis e que podem ser reproduzidos por outras instituições, outros interessados em calcular esse valor. Tá bom? Aqui, ainda o detalhamento do tipo de emissão, seja por emissão ou liberação, para cada um daqueles 3 cenários, e como que a gente calculou os fatores para cada um desses cenários, tá certo? E o ajuste que isso é feito no fator ponderado, mercúrio perdido por ouro produzido. E aqui a gente fez um cálculo que vai representar a quantidade de mercúrio que a MAP de ouro no Brasil emite. Do cenário mínimo ao cenário máximo, vamos olhar o cenário provável, que esse é do meio. A gente a gente calcula, né, que as perdas totais, usando todos aqueles fatores que eu mostrei para vocês, são de 11,4 toneladas por ano, sendo que 5,3 delas no ar e 6 toneladas por ano no solo, água e nos rejeitos. Tá certo? O fator ponderado 0,4. Sendo que 0,47 para emissão atmosférica e 0,53 para solo e água. Tá certo? Só que a gente fez a variação do cenário mínimo ao cenário máximo de 9 a 12 toneladas. Esses são os números que a gente chegou de emissão de mercúrio pela MAP de ouro no Brasil. Tá certo? Como conseguimos esse número? Está aqui os dados primários que a gente coletou, o procedimento, os fatores que foram calculados e o número final estimado. Só o que a gente fez aqui? A gente fez também um outro cálculo, assim, um cálculo não totalmente independente. Mas vamos só voltar aqui um pouquinho. Aqui eu falei que vai de 9 a 12, né? Então a gente pegou
a gente fez outra maneira de olhar esses números. Você vê aquela linha intermediária, eu coloquei o fator com retorta, fator sem retorta e o total perdido. Esse 11,54, tá vendo? Aquela linha que está marcada. Só que a gente mudou, fez uma simulação. Vamos supor que todos os garimpos usam retorta. Qual que seria a emissão? 5,13. E se nenhum garimpo usar retorta, quanto que é a emissão? 17. Então o que acontece? A gente comparou esse número com aquele número do toolkit. Tá certo? Aqui é de 9 a 12. Aqui a gente conseguiu, considerando dois extremos que são improváveis, né, que é 100% de retorta ou 0% de retorta, mesmo assim deu de 5 a 17. Então os números estão aí, não estamos muito longe desse número. Por quê? Porque a gente está usando dados primários coletados para a gente nos garimpos em operação da MAP do Brasil. Tá certo? Então não fabricamos números, não interpretamos números, usamos números disponíveis coletados, com um procedimento padrão definido dentro do toolkit do Penumbra. Então, a gente vê que nossas emissões, e pensando na quantidade de ouro que é produzido no Brasil, elas estarão provavelmente entre 11,4 e 12,17 toneladas por ano. Tá certo? O fator mercúrio perdido por ouro produzido, ponderado, 0,4. E reforçando aquilo que eu estou falando na apresentação inteira, né? Vocês viram as iniciativas do CETEM nos anos 90, o Pronafor, todos os trabalhos da Metamate e os trabalhos que as próprias cooperativas têm feito ao longo dos anos, são fundamentais, são importantes. Mas a gente precisa do compromisso de todos, das cooperativas, dos garimpeiros, das instituições, do Estado, de maneira geral, para a gente tornar essa mudança permanente. Não acontecer que nem aconteceu com as iniciativas do CETEM. Anos 90, pessoal, século passado. Estamos falando mais de 30 anos atrás. Colocou retorta, um grande sucesso. Voltou 3 anos depois, só 50% das retortas estavam funcionando. Vai acontecer de novo. Se a gente só fizer um esforço pontual, vai acontecer de novo. A gente precisa de uma política de Estado que garanta que esse pessoal continue trabalhando. E como que a gente faz isso? Com apoio, com a presença, com diálogo e com evitando aquela situação que o Hassan falou de levar o garimpeiro ao ostracismo, né? Isolar o garimpeiro, que nada, temos que abraçar. Chama atenção, mais uma vez, quem está aqui acompanhando o dia inteiro a discussão, pessoal, é o IBRAM. O IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, está interessado nos desafios do nosso setor, está interessado em conhecer as soluções, está interessado em discutir com a gente. Vamos aproveitar, entendam essa evolução que está tendo. A gente está tendo mais... Esse projeto foi um marco importante para a gente começar a comunicar com a sociedade o que é a mineração artesanal de pequena escala de ouro no Brasil. Então temos que aproveitar essa oportunidade para criar uma mudança e ter políticas permanentes para que a gente não retroceda. O que a gente quer? Quer uma MAP de ouro responsável, que tenha acesso e utilize, né? E continue utilizando tecnologia, que tenha fiscalização. Ô, doutor, precisa ter fiscalização, sim, porque a gente quer que todo mundo esteja no mesmo nível. A gente não está falando em redução e depois, no futuro, eliminação. Então, para isso, a gente precisa ter tecnologia e tem que ter fiscalização. A gente precisa ter participação ativa de todos os atores e uma capacitação contínua. Então, o sucesso, a experiência, o conhecimento que foi gerado com iniciativas que nem a Pronafor, o CETEM, a própria Metamate e as cooperativas, tem que ter continuidade. Eu acho que aqui é um marco, que nem eu falei, é um marco importante. A gente tem números para poder discutir
políticas públicas, a gente tem números para poder discutir como a MAP do Brasil está posicionada em relação ao resto do sul global, que utiliza MAP de ouro, e vamos trabalhar em cima disso em conjunto, pessoal. Não é só as cooperativas, não é só o Estado, não são só as unidades federativas, tem que ser todo mundo, tá certo? É um grande desafio, mas a gente tem números agora para poder trabalhar e começar a desenvolver nossas políticas públicas. Muito obrigado.